Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos, quanto consolo traz para o nosso coração as palavras da Sagrada Escritura que nos são apresentadas neste sábado da quarta semana da Quaresma. Disse Deus nosso Senhor, por meio do seu profeta: por acaso pode uma mãe esquecer do seu filhinho, do fruto da sua entranha? E a resposta é sim. É muito raro acontecer que uma mãe abandone o seu filho, esqueça do seu filho, ou trate mal um filho seu. Ou melhor, não é tão raro assim, porque nós vemos a desgraça do aborto, por exemplo, mães que matam, assassinam seus filhos nos seus ventres. E nós vemos também, quem acompanha os jornais, sabem que de vez em quando acontece assim, uma atrocidade dessa, uma mãe ou um pai que assassina, que trata mal, que abusa dos seus filhinhos. Mas disse nosso Senhor: se ainda esquecesse uma mãe do seu filho, do fruto da sua entranha, eu nunca me esquecerei de vós. Deus não nos abandona, Deus nosso Senhor nos ama, apesar da nossa miséria, apesar do nosso pecado, apesar das nossas infidelidades tão grandes, apesar dos nossos pecados, Deus nosso Senhor nos ama, não nos abandona e deseja para nós que nós alcancemos a conversão e tenhamos a verdadeira vida que só Ele, que só a graça dEle pode nos dar. No Santo Evangelho escutamos nosso Senhor dizer essas palavras também, cheias de consolo para nós. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda nas trevas. Nosso Senhor é a luz, em primeiro lugar, pela sua palavra, pela sua doutrina, pelos seus ensinamentos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos que de fato essa palavra entre no nosso coração, na nossa alma e nos transforme, já não vai existir mais trevas em nós, porque nós iremos buscar viver diante da luz de Deus e vamos deixar que os nossos passos, como diz o salmista, sejam iluminados pela palavra de Deus. Mas muitas vezes, caríssimos irmãos, nós nos fechamos o nosso ouvido, o nosso coração às palavras de nosso Senhor. As palavras de nosso Senhor que são tão potentes, que como escutamos ontem, foi capaz de levantar o morto. Lázaro, que estava morto, ouviu as palavras de nosso Senhor e recebeu novamente a vida. Mas muitas vezes nós nos fechamos e não deixamos que a luz de Deus, a sua doutrina, o seu ensinamento, os seus mandamentos, os seus preceitos, entrem no nosso coração, ilumine o nosso agir, as nossas atitudes, a nossa vida inteira, em todos os âmbitos da nossa vida. Porque muitas vezes, caríssimos irmãos, nós usamos os nossos ouvidos para tanta porcaria, músicas imorais, fofoca, mentiras, julgamentos, tantas coisas podres do mundo nós deixamos entrar pelo nosso ouvido. E depois, como a palavra de Deus vai dar fruto em nós, se está cheia o nosso ouvido, esse sentido tão importante pelo qual entra a fé, está cheio de coisas podres do mundo, está cheio de dissipações. É preciso purificar o nosso ouvido, mortificar o nosso ouvir, aquilo que nós ouvimos,
porque tudo aquilo que passa pelos nossos sentidos traz uma impressão para a nossa alma. E aí sim, com o ouvido purificado, ouvir a palavra do Mestre. Porque vejam, os fariseus conviviam com nosso Senhor, ouviam as suas palavras, contemplava os prodígios, os milagres, viram nosso Senhor ressuscitar a Lázaro, que estava há 4 dias no sepulcro já apodrecendo, e viram tantos e tantos milagres de nosso Senhor, mas estavam com seus ouvidos fechados à voz do Mestre. Não deixaram que a luz dos ensinamentos de nosso Senhor entrasse no seu coração e preferiam dizer que nosso Senhor estava endemoniado, preferiam dizer que era um charlatão, um mentiroso. Estavam cheios de orgulho, cheios de vaidade e cheios de ira e de ódio contra nosso Senhor. Não fechemos o nosso coração, o nosso ouvido às palavras de nosso Senhor, aos seus ensinamentos, que nos chama constantemente a amar o próximo, que nos chama constantemente a perdoar 70 vezes 7, se for necessário, sempre, que nos chama a viver o caminho da cruz, a entrar pela porta estreita, que nos chama ao seu seguimento. E caríssimos irmãos, também nosso Senhor é a luz do mundo pelo seu exemplo, porque tudo aquilo que nosso Senhor nos ensinou, Ele fez. Nosso Senhor, quando vai dizer assim que amar os inimigos, amar os amigos, amar quem sempre nos faz o bem, é muito fácil. Até os pagãos sabem retribuir o bem com bem. Mas retribuir o mal com o bem é próprio do cristão. Amar o inimigo, rezar pelo inimigo é próprio do cristão. E nosso Senhor, quando estará no altar da cruz, Ele vai olhar para os seus inimigos, os seus algozes, e vai dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Nosso Senhor que nos dá o exemplo. Nosso Senhor que pede que sejamos servos uns dos outros, e que dá também o exemplo de serviço, de amor ao próximo. Então, caríssimos irmãos, que essas palavras da Santa Liturgia de hoje possa encher o nosso coração de uma confiança ilimitada para com Deus nosso Senhor, que nos ama com amor muito maior do que o amor de todas as mães juntas. Nosso Senhor nos ama de verdade. Nos ama como um Deus. Nosso Senhor nos ama com o amor de um Deus. E nos ama tanto que nos deu o seu Filho para ser sacrifício, para ser redenção, para pagar os nossos pecados. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que alcancemos sempre a graça de termos o nosso coração e os nossos ouvidos abertos à doutrina, aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Thank